Olá, boa tarde. Nós estamos aqui mais um capítulo do projeto Turismo Rural Memórias Femininas. Hoje, Turismo Rural Memórias Femininas vai lá para a Serra da Mantiqueira. Vamos a Gonçalves, uma terra com tanta especificidade, e a gente vai visitar a queijaria Três Ovelhas. Quem vai contar a história é a Maria Ângela. E só para comentar um pouco do projeto, o Turismo Rural Memórias Femininas está sendo gravada num momento, no ano de 2020, num momento muito peculiar do mundo, que é no momento da pandemia. E esse projeto ele está liberado num canal de YouTube que chama Café com Prosa Rural e tem como objetivo trazer um pouco do resgate do norte ao sul do Brasil sobre o turismo rural no país, na perspectiva feminina, no olhar feminino. O porquê? Porque historicamente no Brasil e no mundo, o turismo rural nasce deste olhar feminino, do espaço no campo, da produção. E hoje, depois de mais de 30 anos de turismo rural no Brasil, a gente procura construir essa memória. Como eu sempre falo que isto aqui é uma colcha de retalhos, um patchwork das emoções, e como nós estamos conversando sobre as suas memórias, eu peço, primeiro, obrigada por participar do projeto, e eu peço que você se apresente da melhor maneira que você se sentir à vontade, disposta, conte a sua história, que certamente é um pouquinho mais desse Brasil rural. Obrigada. Eu que agradeço o convite para participar desse programa, dessa colcha de retalhos e da valorização do turismo rural e da profissionalização do turismo rural. Acho que isso são coisas muito importantes porque pode ser inspirador para outras pessoas que queiram ingressar nesse universo. Nós estamos aqui na o nosso projeto por uma vida mais tranquila, uma vida mais calma, estar mais próximo da natureza e fazer um resgate de vida, porque a gente estava numa fase onde já tinha cumprido a carreira, a vida profissional, e eu sou mineira, então o resgate a vir também para uma região fria, montanhosa, que isso tem muito a ver com a minha história de vida. E então nós viemos para cá em 2011. Em 2013 nós trouxemos 3 ovelhas, que foi Olívia, Ofélia e Oscar. Então, um carneiro e 2 ovelhas, porque são ovelhas de leite, são ovelhas com vocação leiteira e que não são típicas da região. Nós trouxemos essas ovelhas porque a gente queria um animal com uma vocação. E eu já pensava, se o projeto fosse bem sucedido, na produção dos queijos. Então, elas vieram para que a gente sentisse qual era a necessidade, se elas se adaptavam a essa região. Nós estamos a 1.600 metros de altitude, na Terra Fria, no bairro Terra Fria, em Gonçalves, que é uma região mais fria do que o centro, é uma região mais úmida do que o centro da cidade. Ela tem um microclima diferente, um pouco do resto de Gonçalves. E a gente precisava saber como é que seria a lida com essas ovelhas, porque a minha experiência profissional, eu sou engenheira de alimentos, então a produção não era um problema, mas a parte da pecuária, sim. E aqui na região, como não é um animal da região, e a gente teve que trazer muito conhecimento de fora que nos ensinasse a parte de nutrição, a parte dos cuidados
que o animal requeria. Enfim, a gente foi buscando todo tipo de conhecimento e foi trazendo para cá, e nós fomos aprendendo fazendo. E com isso a gente foi ensinando também a equipe que estava com a gente, né? Funcionário, veterinário e tudo mais. Então a gente construiu um conhecimento sobre a criação de ovelhas leiteiras. Isso é um conhecimento que a gente construiu, mas hoje ele está disponível a ser compartilhado com quem se interessar em ingressar na atividade, né? Que ela é bastante interessante, porque aonde se coloca uma vaca, eu coloco 8 ovelhas. Então, é um animal bastante interessante e, como tem muito pouco na região, e elas se adaptaram totalmente, é um terroir excelente. As nossas ovelhas são criadas a pasto, livres, soltas, felizes. O pasto é orgânico, um pasto orgânico certificado pela Emater. Então, isso garante todo o resto, né? Um produto de qualidade começa aí, com a alimentação dos animais, com a saúde dos animais e, eu diria, com a felicidade dos animais, né? Por incrível que pareça, essas ovelhas, elas vivem aqui, na Mantiqueira, na Terra Fria, melhor do que muita gente vive, no todo, né? No Brasil. Porque elas têm água fresca, de fonte natural, protegida, o sossego, o silêncio, alimentação natural, né? Que é natural daqui, e vivem soltas, então também elas têm um leite mais rico, né, por conta disso, porque o pasto é altamente proteico. Então tem todo um conjunto de coisas que faz a vida delas ser muito boa, né? Dorme com o barulhinho da fonte da água, então realmente, elas são realmente bem, bem tranquilas e estão muito, assim, bem adaptadas, vamos dizer. Então, Olivia, Ofélia e Oscar tiveram um começo muito feliz, muito bom, e aí a gente foi crescendo e também trouxemos mais ovelhas de outras regiões do Brasil para cá. E aí, em 2013, nós começamos com a produção dos queijos, e todo esse projeto ele vem de uma forma muito orgânica, muito biológica, porque, na verdade, isso era um projeto de vida. A gente não veio para cá para criar ovelha e fazer queijo. As coisas foram acontecendo de uma maneira. Então, primeiro era prazer, qualidade de vida, daí começou a ser um hobby. Quando começaram a nascer as primeiras ovelhas, os primeiros borreguinhos, a gente ficou louco, feliz, aquela alegria, e daí a coisa foi indo, foi crescendo, e depois daí vieram os queijos. Bom, já que temos as ovelhas, já que estamos produzindo leite, vamos fazer os queijos. Inicialmente era para vender esses queijos só aqui em Gonçalves, só aqui na região de Gonçalves, mas a coisa foi crescendo, a gente começou a ser convidado para participar de um evento ali, outro evento aqui, outro evento acolá, e com isso os nossos queijos começaram a ficar conhecidos, né? A gente tem a produção do leite, a produção do queijo, a maturação e a comercialização. Então, a gente trabalha numa verticalização. Somos pequenos, né? Mas cuidamos da cadeia toda. E o nosso propósito é fazer coisa muito boa com segurança alimentar. E a parte também da maturação dos queijos foi uma arte que a gente desenvolveu. Isso tem muito de técnica, mas eu diria que tem mais da mão, do olhar
e da criatividade e da experiência. Então, é uma arte realmente fazer a maturação dos queijos. E então, hoje a gente tem 3, 4 tipos de queijo, e todos eles são queijos especiais e são todos queijos maturados. A gente não comercializa nenhum produto fresco. Não só porque a gente gosta mais, né, dos queijos mais maturados, mas também porque num leite de ovelha ele vai mostrar mais o seu diferencial, o seu valor, o seu potencial gastronômico, se for num queijo curado, né? E a gente preserva certas tradições, certas receitas, mas a gente não deixa de usar a criatividade mineira para também fazer uma mistura de tradição com inovação. E a gente também se apoia em alguns pilares de tecnologia, porque a gente quer que os nossos queijos tenham um padrão de qualidade dentro da produção artesanal, que ele seja hoje a mesma coisa que ele vai ser amanhã ou depois de amanhã. Ele poderá ser melhor, mas ele vai sempre manter aquele padrão que a gente determinou que é o que a gente gostaria de ter. Uma Né? curiosidade. E, para isso, a gente tem que se apoiar em alguns pilares de tecnologia. Mas então é uma... Só uma curiosidade. Qual a espécie que vocês trouxeram? As 3 ovelhas? Qual... Elas são da raça East Friesen, Uhum. que são ovelhas da Frisona, na Alemanha. Uhum. Elas são ovelhas que elas têm uma tripla aptidão, elas são muito lanadas, então ela tem aptidão para lã, eles crescem muito rápido, são muito precoces, Okay. Então também são bons para carne e são boas de leite. Na verdade, elas são ovelhas leiteiras, mas elas têm aptidão da lã e da carne também. Uhum. E a gente chegou a trabalhar a trazer algumas ovelhas da raça Lacone, mas preferimos as East Friesen. Elas são mais maternais, elas são mães melhores, elas têm parto duplo, triplo, e estamos felizes com elas. Gostamos delas e estamos felizes com elas. E são East Friesen. E o turismo entra nesse pacto de vida, nessa história? O turismo ele vem dentro desta linha do crescimento orgânico, biológico. Uhum. Por quê? No início, a gente não recebia as pessoas aqui, os turistas aqui. Tá. E aí nós tínhamos muita demanda. Uhum. Para as pessoas virem visitar a produção, virem visitar as ovelhas. E com isso, então, a gente se capacitou dentro de um programa de turismo rural, Tá. pelo Senar. Uhum. E então nos estruturamos e começamos a receber o turista para fazer uma visita guiada, onde a gente vai explicando como é que cuida das ovelhas, como é que é a alimentação delas, como é que é a nutrição delas, enfim, quais são as demandas. Aí eles visitam a parte rural, que é a parte onde as ovelhas vivem, como é que faz a ordenha, enfim. A gente abre para todas e quaisquer perguntas e visita a queijaria, entende qual é o processo e a gente termina essa visita com uma degustação. Tá. Faz uma degustação. Então, isso começou a ser intensificado e a gente acabou entrando para o programa de turismo de Gonçalves, fazendo parte de um roteiro turístico, né, da cidade. E a gente, junto desse lado do turismo rural, a gente tem também uma parte de eventos de gastronomia, onde a gente promove degustações harmonizadas, os nossos queijos com cerveja, os nossos queijos com vinho, os nossos queijos com pão, os nossos queijos com azeite, e por aí vai.
Na com propriedade, certeza. na propriedade, nos E parceiros, essa a degustação, gente, esses a eventos. gente faz, a gente faz aqui, né, na propriedade, Aham. que é o lado que as pessoas se encantam muito, porque é o lado rural, bonito, agradável, né? Num clima de montanha, num lugar alto, com vista privilegiada. Tudo isso entra na questão do turismo, né? A gente sente o que as pessoas gostam, o que as pessoas valorizam, e elas se encantam. Elas se encantam com essa perspectiva. E essas pessoas, elas se inspiram. A gente tem muito depoimento bastante interessante de pessoas que se inspiraram Você na sumiu um proposta do pouco na tela. projeto. Centraliza um pouco a tela que eu não estou te vendo. Ah, agora estou te Ah, vendo. Pronto. é, a gente tem uma forma de pedir que as pessoas, ao final, deixem registrado o que chamou a atenção, o que elas gostaram. E tem depoimentos que são assim muito encorajadores, animadores para a gente, porque as pessoas falam, olha, eu me inspirei na sua história, eu me inspirei nisso, eu me inspirei naquilo. E tem gente jovem que veio para Gonçalves, comprou propriedade aqui por ter dado por essa experiência. Tem gente que já está começando a querer vir para cá para criar ovelhas, que estão me procurando com esse intuito. Então, você vê que tem esse lado muito gostoso, que não é gostoso, gostoso é pouco, é de propósito, porque você inspira outros. E isso é muito, muito bom, saber que a sua história inspira outros, né? E Isso falando de cria... inspiração, nós nos conhecemos naquele inspirador projeto Turismo Rural Consciente, né? Como é que isso entrou na história de vocês? Hoje, o Turismo Rural Consciente fala de normas, mas também fala de rede, fala de relações entre parceiros, né? Que foi onde a gente se Uhum, conheceu e aonde nasceu essa nossa rede de conversas, né? Como é uhum. que vocês se encontraram nesse projeto? Olha, a gente sempre teve uma preocupação de manter a ruralidade junto com o profissionalismo, para receber as pessoas, para tratar as pessoas, para apresentar, para gerar algum conhecimento e gerar algum conteúdo para a pessoa. Ela não simplesmente vem aqui só para ver. Ela leva alguma coisa com ela, ela leva uma história com ela percebe o profissionalismo com que a coisa está sendo tratada. E eu acho que se a gente quer valorizar o turismo rural do Brasil, que tem coisas de norte a sul que são fantásticas, que são verdadeiras riquezas, para ser explorada como um potencial turístico. Então, a gente tem um potencial turístico rural enorme, mas a gente precisa fazer isso de forma consciente, de forma profissional, mantendo a ruralidade da proposta, né? Então, isso chamou muito a minha atenção, porque é o que a gente faz, é o que a gente busca, é o que a gente pratica, e principalmente agora, nesse momento. Por que principalmente nesse momento? Porque a gente tem que dar mais atenção para isso e porque o turismo, na minha percepção, vai se voltar muito mais para o rural, dado a necessidade que as pessoas já estão sentindo de ar livre, de natureza, de espaço, de verde. As pessoas estão descobrindo uma coisa que talvez nunca deram valor, né? Que é cuidar mais da sua vida, dar-se mais tempo, observar mais a natureza, respirar mais o verde e
ter espaços abertos, porque agora também é uma necessidade de não ficar em lugares fechados. Então, é uma enorme oportunidade para o turismo rural. Eu acho que se a gente cuidar bem disso, com essas redes, isso vai expandir muito. E uma coisa que eu sempre tive curiosidade, hoje vocês são agricultores familiares, né? Hoje vocês entram na cadeia produtiva. Como é que foi esse começo em 2011, 2013, esse relacionamento com o produtor rural tradicional? Porque vocês são produtores rurais, os novos rurais, que hoje são experts na arte, né? Como é que foi esse relacionamento? Porque Gonçalves é uma região de produtores, né, tradicionais produtores, essa relação, e também uma coisa que eu gostaria de saber, como é que está o jovem aí nessa história? Os jovens estão assumindo os papéis? Como é que está a Mantiqueira nessa perspectiva? Esse lado do contato com os produtores tradicionais, ele é bem delicado. E a gente precisa saber levar. Tem que ir caminhando para e passo, e tem que ir para e passo nos dois sentidos, tem que ir caminhando junto, por duas vertentes, é uma estrada de mão dupla, porque numa estrada a gente tem que respeitar o conhecimento da terra, o conhecimento que o produtor rural tem, porque essa é a vida dele, ele sabe fazer as coisas. Ele não sabe muito bem explicar o porquê, mas ele sabe fazer. Então, essa é uma vertente. A outra vertente é que quando a gente quer introduzir alguma tecnologia, aí é difícil. Tem que ter muita paciência para trazer, para ensinar, sabe? Se você vai trazer alguma coisa que é nova, que tem um componente de tecnologia, ou que tem algum outro componente que não é aquele da vida rural dele, precisa saber lidar. Primeiro, porque a mulher não entende. Segundo, porque eu fiz isso assim, é sempre assim, então tem que ser assim, porque é assim que se faz. Então, para fazer essas introduções, precisa paciência. Tem que ir com calma para poder conseguir. Do lado dos jovens, eu vejo duas coisas. Eu vejo que muitos que saíram para estudar, saíram daqui de Gonçalves, da região da Mantiqueira, para estudar, foram para cidades maiores aqui da região para fazer um curso, voltam, porque descobriram que a vida que está aqui é melhor do que a que está lá. Então, isso eu acho uma coisa bastante interessante, essa descoberta, porque teve uma época que teve essa saída grande do rural, né? Em busca de outras coisas, de estudar, de se formar, de trabalhar aqui, ali, acolá, trabalhar numa fábrica, isso, aquilo, e estão descobrindo que aqui é melhor. Então, aí tem uma volta, aí ele começa a trabalhar de novo, com a família e tudo. Então, eu acho que isso é um dado interessante. O outro dado interessante é que eu estou vendo, tenho vizinhos aqui, que são jovens e que estão aqui como agricultores. E estão aqui buscando, tem o que já está aqui, porque a família tinha uma propriedade, então ele veio e está desenvolvendo algum negócio na área rural. E tem aqueles também, a gente recebe muita gente aqui. E são sempre pessoas muito interessantes. Eu não sei o que o universo conspira aqui nessa região, que a gente sempre tem pessoas muito interessantes. Verdade, E pessoas especiais. E eu vejo que tem jovens que estão se preparando para vir para cá.
Então, tem aquele que já comprou uma propriedade, tem aquele que está buscando, tem aquele que está fazendo um curso de pão artesanal, porque ele quer sair de onde ele está e vir para cá e fazer alguma coisa. Então, de alguma forma, estão se capacitando numa coisa que não é da área, né? Então, tem aquele que é da área de tecnologia, totalmente tecnologia, que não aguenta mais a vida, está fazendo curso de pão artesanal, que quer vir para cá, para Mantiqueira, para exercer essa atividade. Então, tem um movimento grande de jovens. Até me espanta quanto jovem pensa em vir para cá. E o turismo Acho que isso é muito interessante. Um elemento muito interessante nessa história toda, o turismo como uma ferramenta, né? Não como produto final, mas como uma ferramenta de se vender o pão. É interessante isso. Eu acho que, como você diz, o universo conspira. É verdade, o universo conspira, mas a região ela é propícia para para esta realidade, né? Chegar em Gonçalves hoje é fácil. Imagina que chegar em Gonçalves nos anos 50 era muito difícil, pelas montanhas, e aí foi criando um universo muito particular que eu pessoalmente gosto muito e ao mesmo tempo que existe o que você falou deste ir com parcimônia, né? Ir com tranquilidade nesta relação do novo com o antigo. Também tem uma coisa desse jovem que é filho do antigo proprietário que voltou. Então, eu acho que essa triangulação traz um ambiente propício para o turismo ser uma ferramenta positiva, né? Eu acho que é uma das regiões do país que combina perfeitamente, que não tem grandes atritos, tem regiões mais difíceis. Sim, acho que sim. Concordo. Puxa vida, É que interessante. Eu acho que a rede nos uniu, né? A rede nos uniu nessa conversa, na perspectiva feminina, no olhar feminino, no olhar da Mantiqueira, mais um olhar feminino da Mantiqueira. É impressionante isso. É. É. E eu acho que um componente importante nisso tudo é o lado prazer, é o fazer com prazer, fazer por querer. Isso muda. Por opção, né? E isso se reverte no produto, né? No produto turismo rural, no produto queijo, tudo isso. Perfeito. Quero te agradecer, dizer que é um prazer a nossa conversa, que essa conversa vai estar no canal do YouTube, Prosas do Turismo Rural, Memórias Femininas, e que a gente possa se encontrar, comer queijo, conversar, passear por toda a produção. E muito obrigada por aceitar participar do projeto. Tá bom? André, obrigada pelo convite. Prazer te conhecer. Estou te esperando. Prazer o meu. Tchau. Tchau. Tchau.